Bom dia, pessoal. Vamos iniciar então a nossa aula, né? Eu vou compartilhar aqui o nosso quadro. Nós vamos dar prosseguimento àqueles nossos estudos de convergência de séries, né? Mas antes, né? Nós vamos fazer a conferência de alguns exercícios, tá? Conferindo alguns exercícios. Deixá-los. Estou me lembrando aqui, pelo menos, de um. Tenho quase certeza que deixei isso aqui como exercício. Se limite de xn é igual a maior que zero, então o limite da raiz n de xn é igual a 1. Né? Claro, quando n vai para infinito, né? Esse é um exercício importante. Esse limite aqui é muito importante, vai ajudar a resolver vários casos de convergência de séries, tá? Então, esse exercício eu lembro que eu deixei. Como é que eu verifico isso, né? A demonstração desse fato é o seguinte: você tem o limite, né? Então, para todo epsilon positivo, existe um número natural n0, tal que para todo n maior que n0, implica que xn menos a é menor do que epsilon. Né? Então, a situação é mais ou menos assim: você tem o zero, o a está aqui. Vamos escolher um epsilon de tal maneira que o a menos epsilon seja maior que zero ainda, tá? Tomemos. Veja que o epsilon é qualquer um. Então, vamos tomar epsilon zero positivo, tal que xn menos a menor que epsilon zero, né? Para todo n maior que o n0. Tá? É claro, né? Dado um epsilon zero, vai ter um n0 correspondente lá aqui. Tá? O único cuidado que eu tenho que ter é esse, porque daqui, olha o que vai acontecer. Daqui eu tenho que o xn ele é maior do que o a menos epsilon zero. Foi por isso que eu peguei positivo, né? Para ele continuar positivo aqui. E menor que a mais epsilon zero. Né? Aí, olha, o que que acontece? Se eu fizer raiz, né? Raiz n de xn, isso aqui é menor do que a raiz n de a mais epsilon zero e é maior do que a raiz n de a menos epsilon zero. E nós provamos numa aula anterior aí, né? Vou colocar aqui só para lembrar. Se você tivesse um a positivo, né? Então, a raiz nésima de a, ela converge para 1, né? Quando n vai para o infinito. Lembra disso? Pois bem, então a gente usa aqui de novo o nosso truque, né? Isso aqui converge para 1. Isso aqui converge para 1, né? E pela regra de confronto, né? Também chamada de sanduíche, né? Segue que o limite da raiz n de xn terá que ser 1, quando n tende para infinito, tá? Ok? Então tá aí um exercício que eu deixei, que eu lembro que deixei, e a ideia é que você
possa fazer uso aí, né, desse negócio. Tá bom? Basta que o xn convirja e convirja para um número positivo. Não vale se ele convergir para zero, tá? Se ele convergir para zero, aí vai dar ruim, tá? Vai dar ruim, ok? Só uma observação, né? Eu vou aproveitar e fazer essa observação aí. Não funciona se xn convergir para zero, tá? Preciso entender isso. Não funciona se o xn tender para zero. Olha só, vamos ver aqui. Pensei aqui num exemplo, né? Importante, né? Por exemplo, você sabe que 1 sobre n, né? Bom, eu vou pensar num contra-exemplo, tá? Eu preciso que esse limite seja positivo, que aí o que eu fiz ali está dando certo. Eu tenho que pensar num exemplo que possa bagunçar, tá? Vamos deixar isso aqui para depois. Eu volto a essa observação aí. Um outro limite que eu queria, não sei, não me lembro se eu deixei, mas eu preciso dele, é o seguinte limite, né? Precisaremos do seguinte limite. É o limite da raiz nésima do n, isso aqui vai dar 1, quando n, né, do n for para infinito, tá? Antes de demonstrar, nós vamos precisar de um lema, tá? Um lema interessante. Lema. Ele diz assim, pessoal. Como se diz, 1 mais x elevado a n, ele é maior ou igual que 1 mais nx mais n menos 1 sobre 2x2, tá? Para todo n natural e para todo x maior ou igual a zero, tá? Então, está. Muito bem. Nota que se parece muito com a desigualdade de Bernoulli, né? Lembra da desigualdade de Bernoulli? A gente tinha só esse pedaço aqui. E valia para x maior ou igual que menos 1. Tá? Então, você tem isso aqui. Ela é uma melhoria, né? Agora, eu não vou
demonstrar por indução, não. Eu vou te mostrar de onde que surge essa criatura, tá? Veja bem, a demonstração do lema, né? Demonstração do lema, né? Demonstração do lema. Ele não mandou mensagem, não. Não. A demonstração desse lema, nós vamos fazer baseado apenas no nosso eu vou evitar a indução só para te mostrar de onde vem. Isso aqui é o binômio de Newton, tá? O que é o binômio de Newton? 1 mais x elevado a n, ele é 1 mais, né? N1 x mais N2 x2 mais NK xk, mais até chegar no x na n. Observe que todos esses números são positivos, tá? Cada parcela do binômio é positiva. Né? Ok. É uma mensagem que eu estava aguardando do departamento. Você sabe que eu estou gravando fora de hora, né? Porque não dá para confiar na hora lá. Cada parcela é positiva, né? Então, veja bem. O número, né? E, portanto, né? Se cada parcela é positiva, e daí, né? E daí temos que todos eles juntos ficará maior do que 1 mais N1x mais N2x2. Claro que só tem três parcelas, tem um monte de outras parcelas positivas lá. Nós teremos isso aí valendo numa boa, tá bom? Não tem perigo nenhum de acontecer nada de errado. E aí, claro, você faz a conta aqui, né? O que é o N1, né? Binominal N sobre 1. Isso aqui é o N menos 1, né? Peraí, como é que é isso aqui? Vamos escrever direito. É o N fatorial, 1 fatorial, N menos 1 fatorial, né? Que é o N menos 1 fatorial, dividido por N menos 1 fatorial, que é N. E o N2, binominal N sobre 2, vai ser N fatorial, 2 fatorial, N menos 2 fatorial, que vai dar N menos 1, N menos 2 fatorial, 2, N menos 2 fatorial. Cancelei N menos 1 sobre 2. Beleza? Agora é só colocar lá, né? Você vai ter 1 mais x elevado a n maior ou igual que 1 mais nx mais n menos 1 sobre 2, x ao quadrado. Está feita a nossa desigualdade. Parecida a Bernoulli, né? É uma Bernoulli melhorada. A de Bernoulli vai até o primeiro termo. Mas aí essa demonstração para ela não serve porque o x pode ser negativo. Pelo menos maior que menos 1, né?
Aqui eu não estou admitindo a possibilidade do x ser negativo, tá? Ele é só do 0 em diante, beleza? Bem, o que que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso é que eu posso demonstrar, né, o nosso limite, tá? Com essa desigualdade, poderemos demonstrar, calcular, né? Não é demonstrar que eu não te disse o valor. Vamos calcular nosso limite. Tá certo? Vou fazer um pouco de inveja para vocês. Mas estou precisando de um café. Bem, vamos pensar um pouquinho no nosso limite, né? Na nossa sequência. A nossa sequência é a raiz n de n. Se você fizer n igual a 1, a raiz 1 de 1 é o próprio 1. Tá tudo bem. Se você fizer o n igual a 2, é a raiz quadrada do 2. Todo mundo sabe, 1,4142, né? 1,3, aparece aqui, né? A gente fez essa conta aí. Quando n é 3, você tem a raiz cúbica do 3. Aí pega a minha calculadora aqui, ela me dá 1,4422495, né? Enfim, começa no 1, depois é 1 mais uma ponta, 1 mais uma ponta, e por aí vai, né? Se você for atrás disso, né? Mais uma rodada, n igual a 4. A raiz quarta de 4. Como 4 é 2 ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2, que é 1,41413. Né? Enfim, pode ir fazendo se você quiser, que você vai ver que sempre vai ser desse jeito. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que, né, raiz n de n, ela é 1 mais hn, tá? Onde esse hn é um número entre 0 e 1, é uma fração aí, tá? 0,414, 0,442, vai andando, né? É uma sequência de números HNs ali que você vai verificar, tá bom? E daí, se você elevar a potência n, né? Se você elevando a potência n, temos n igual a 1 mais hn elevado a n, que é maior ou igual que 1 mais nhn mais n menos 1 sobre 2 hn ao quadrado. O que eu usei aqui? Né? Pelo lema acima. Observe que nhn ele é positivo. Como, né? Esse cara é positivo, né? Segue que n maior do que 1 mais nhn mais n menos 1 sobre 2 hn ao quadrado, positivo, positivo, positivo. Isso aqui sempre é maior do que ou igual a 1 mais n menos 1 sobre 2 hn ao quadrado. Tá? E daí, o que que acontece? Ligando essas duas pontas, você tem que n
menos 1 fica maior do que n menos 1 sobre 2, hn ao quadrado, tá? Eu cancelo aqui, né? Cancelo aqui, divido por n menos 1, vai ficar 1 maior que n sobre 2, hn ao quadrado. Tá certo? Ou seja, se você olhar direitinho, né? Olhar direitinho aqui a situação. Usando essa desigualdade, você tem que o h, né? O hn ao quadrado, ele é menor do que 2 sobre n, eu tirei daqui, ó. 2 sobre n, né? E ele é maior do que 0. Porque ele é uma fração entre 0 e 1, né? Extraindo raiz aí, o que é que você vai conseguir se você extrair raiz, né? Extraindo raiz, você vai ter que o hn é um cara maior do que 0 e menor do que raiz de 2 sobre n, né? Escrever direito isso aqui. Certo? Ou se você preferir, nem precisa fazer isso, né? Deixa assim mesmo. Daqui você já tira o seguinte, ó. Ele está dominado pelo 0 inferiormente e dominado por 2 sobre n superiormente, né? O que você faz aqui agora? Fazendo n tender para infinito, pela regra do sanduíche, olha a regra de novo, né? O limite do hn ao quadrado é igual a 0. Esse já é 0 e esse aqui vai para 0 no limite, né? Como essa função, né, é contínua, o que tem escrito aqui é o quadrado do limite de hn, e daqui você tem que o limite, né? Aí não dá mais, acabou, né? Limite de hn quando n tende para infinito é 0. Portanto, o que que eu provei? Eu provei que o limite, né? O limite do raiz de n, raiz n de n, né? Quando n vai para infinito, que é 1 mais limite do hn, quando n vai para infinito, é 1. Tá? Então, provei mais um limite importante que você tem que acumular aí na sua página de limites, né? Um limite que você vai precisar dele depois, tá? Então, eu penso que eu pedi para fazer isso daí, por isso que eu estou chamando a atenção, né? Aula de segunda-feira sempre é bom chamar a atenção a algumas coisas que ficaram como exercício, ficaram para ser verificado, né? Bem, então nós vamos passar o nosso trabalho, né? Nós vimos na aula passada o teste de convergência de série, né? Só posicionando o nosso problema, a gente está tratando de séries, né? De termos positivos, né? Então são aquelas criaturas, né? A n, limites das somas parciais de sequências assim, né? Com a n maior que 0 ou igual para todo n. Então, nós temos isso aí valendo. Certo? Ok. Então, nós vimos o teste da razão, né? Nós vimos o teste da comparação, com aquela forma do limite também, né? E vimos o teste da razão.
Teste da razão, a gente viu que tinha um limite. Aqui eu tenho que comparar duas séries, ou então fazer aquele limite também, né? Mas o teste que eu vou fazer agora, ele se parece muito com esse da razão. Por isso que eu vou lembrar dele aqui. Você tem a série, né? É uma série de termos positivos. Aí você faz esse limite aqui. Limite de AN mais 1, né? Sobre AN, quando N tende para infinito. Aí tem três possibilidades. Se ele for, né? Menor ou igual que zero, né? Deixa só... Estou chamando ele de L, tá? Se o L for maior ou igual que zero e menor que 1, série converge. Se o L for maior do que 1, a série diverge. E se o L for igual a 1, teste é inconclusivo, né? Não serve para nada. Não funcionou. Aí você tem que usar um outro esquema para verificar. Isso foi a conclusão do teste da razão. Nós vamos estudar hoje, o primeiro teste de hoje, para a gente continuar nosso trabalho, é o chamado teste da raiz. Tá? O contexto é o mesmo, né? Você tem uma série de termos positivos, aí você faz um limite, que é o limite da raiz enésima de A, quando n tende para infinito. Né? Aí a gente vai verificar as três coisas, né? Pode ser que o L seja maior que igual a zero e menor que 1. Nesse caso, a série converge. Se o L for maior que 1, aí a série diverge. E se o L for igual a 1, também esse teste aqui é inconclusivo. Tá? Para lembrar, o teste da razão, ele também é chamado de... Deixa eu voltar. O teste da razão, ele também é chamado... Deixa eu ver por aqui, porque está meio complicado aqui. Teste... de D'Alembert. Tá? E o outro, teste da raiz, muitas vezes ele é chamado de teste de Cauchy. Tá? Nós temos aí um outro teste, né, muito útil quando você tem potências, né, porque essa raiz derruba as potências, né, e aí você, né, pode arranjar um exemplo aqui agora para a gente ver como é que usa, né? E um exemplo. Vamos ver, né? Um exemplo. Olha só. Testar, né, a convergência da série em 2 a menos n, né?
Quando tem essas potências malucadas, é sempre bom usar o teste da raiz, tá? Não estou dizendo que você não consiga fazer de outra forma, tá bom? É possível fazer sim. Observe que o nosso AN, ele é N sobre 2 na N, né? E aí, quando você toma a raiz enésima do AN, você vai ficar com a raiz enésima do N dividido por 2. Olha que maravilha, hein? Aí o nosso exercício que tinha ficado aí para você fazer, ele vai dizer para mim o seguinte, olha, o limite da raiz enésima do AN, quando n tende para infinito, é igual ao limite, quando n tende para o infinito, da raiz enésima do n sobre 2, que vai dar 1 sobre 2, menor que 1. A série converge. Converge pelo teste da raiz, né? Ok? Normalmente, o teste da raiz ele é usado quando você tem essas potências, né? Quando pinta potência na jogada. E olha aí o nosso limite do exercício, né? A raiz n de n é 1. Foi por isso que a gente fez algum aluno comentando com um colega que está fazendo o curso com outro professor, pode achar que a gente tem umas embromações aqui. Trabalhando séries, né? Antes de trabalhar as séries, vendo as sequências. Mas olha lá, meu. Se eu não souber isso aqui de antemão, eu não resolvo o meu problema, né? Então, essas coisas, esses limites de sequências, eu forcei eles a entrarem, porque eles vão fazer parte. O livro não dá, paciência, né? O livro é americano, né? Foi feito para gente muito mais inteligente que nós, né? Paciência, eu tenho que me conformar com aquilo que eu sei. Então, eu tenho que fazer a minha parte aqui no curso, não tem jeito. Tem que perder uma semana com as sequências, sim, para poder ter domínio sobre alguns limites importantes, tá bom? Esses limites importantes vão ajudar a gente a resolver nossos problemas aqui para frente. Tem um problema muito importante que eu vou, por enquanto, deixar como exercício. Na realidade, eu quero deixar 2 exercícios. Exercício. Tá? O primeiro, uma pergunta que eu queria ter ouvido, né? Até agora não apareceu ali, né? Eu vou induzir a pergunta aqui. Por que os testes de convergência funcionam? Eu não fui dizendo logo. Algumas coisas vocês vão ter que. Eu só sei uma coisa: preparei tudo para poder responder essa e outras perguntas, tá? Tá bom? Um segundo. Mostrar que limite de 1 mais 1 sobre n, quando n vai para infinito, é o e. É o 2,7182, tá? Aquele número e, tá? Esse é um limite importante. Eu vou colocar logo ele aqui, pessoal, para você ter ele. Bota lá na sua listinha de limite. Claro que você viu esse limite, ele apareceu na sua vida já, tá? Ele já apareceu. Já apareceu no cálculo 1. Não sei se demonstraram para você lá, né? Que x vai para infinito, né? De 1 mais 1 sobre x elevado a x, isso dá o e. Né? Não sei se demonstraram. Mas a gente pode usar as nossas técnicas aqui de sequências e provar para x igual a n, né?
né, n é natural, que isso funciona. E esse limite que está aí, né, do cálculo 1, que é para variável real, né, a diferença é que sempre você vai poder pegar o x e colocar ele entre n, né, e um n mais 1. Por quê? Dado x, tem um natural que é maior do que ele, né? Propriedade arquimediana. E aí o x fica maior ou igual que o n menos 1. Aqui no caso foi o n, aqui é o n menos 1. Então eu batizei ele de n mais 1 para poder ficar assim, tá? E aí a gente prova que o limite nessa variável n é e, nessa variável é e, e aí, portanto, no x vai ser também e. Usa o teorema do confronto, ou a regra do sanduíche, tá? Essa é uma técnica para provar isso. Não sei se fizeram isso para você lá no cálculo 1, né? Às vezes não fazem. No meu tempo tinha que fazer isso no ensino médio, quer dizer, hoje chama ensino médio, naquele tempo era científico, segundo grau depois, agora ensino médio, né? Terceiro ano a gente tinha que se virar com essas coisas de cálculo. Bom, deixa para lá. Vimos um exemplo aí, a gente pode pôr outros exemplos, né? Eu vou direcionar vocês a uma página dos livros. Qualquer página de séries, agora você já tem o nome, vai lá na teste da comparação, deve ter uma bateria de exercícios para o teste da comparação. Teste da razão, deve ter outra bateria. Teste da raiz, deve ter outra bateria, tá? E aí a gente vai prosseguir, né, mexendo hoje com o chamado, né? Eu vou tentar botar o outro teste para a gente prosseguir. É o chamado, né, teste da integral. Bom, para eu trabalhar o teste da integral, eu preciso da noção de integral, as integrais impróprias, tá? Basicamente, ela tem dois tipos, tá? Tem o primeiro tipo e o segundo tipo. Primeiro tipo, né? Elas são assim, a função, né? Função ilimitada em domínio limitado. Segundo tipo, né? Função limitada em domínio ilimitado. Por exemplo, né, quando você trata da integral, né, de 0 até 1, de 1 sobre x dx, a função né, ela é uma função, tá, ilimitada nesse domínio. O domínio é o intervalo 0, 1, mas essa função não está definida no zero. Então, à medida que x se aproxima de 0, ela está, né, do primeiro tipo, tá? E como é que eu resolvo? O que que eu entendo por essa integral? Eu entendo por essa integral, ela é entendida como sendo o limite, quando epsilon tende para 0, da integral de epsilon até 1, de 1 sobre x dx. Tá? E isso aqui vai ser, né, claro, o limite, quando epsilon tende para 0, logaritmo de x, né, de epsilon até 1, que vai dar limite, quando epsilon tende para 0, é o logaritmo de 1 menos o logaritmo de epsilon, né?
Tá certo? Isso aqui, evidentemente, né? Logaritmo de 1 é zero. Então, é menos o limite, quando epsilon tende para zero, né? Quando epsilon tende para zero, do logaritmo de epsilon. Você sabe que vai para menos infinito, se o epsilon for para zero. Eu estou pegando um epsilon adiante, né? Está aqui o zero, o epsilon está aqui. Ele é maior que zero. Então, isso aqui vai dar mais infinito. Quando isso acontece, né? Quando isso acontece, quando isto acontece, dizemos que a integral imprópria diverge, tá? Então, tinha que dar um número limitado, um número real limitado. Se ele der infinito, menos infinito, aí a integral divergiu, tá bom? A integral divergiu. Nossas integrais, as integrais que nós estamos interessados, são integrais do tipo, do segundo tipo, tá? Então, são integrais assim, tipo essa aqui, ó. É do segundo tipo. Nota que, dentro desse intervalo, a função 1 sobre x ela é limitada, né? O maior valor que ela atinge é o 1. Aí ela vai caindo. E o que que eu entendo por esse negócio aqui? Eu entendo por esse negócio o quê? Para mim, isso aqui é apenas o limite quando b tende para mais infinito, da integral de 1 até b, de 1 sobre x dx. Que eu calculo do mesmo jeito, né? Limite quando b tende para infinito, né? Logaritmo de x, né? De 1 até b. Isso aqui vai dar o limite quando b tende para mais infinito, do logaritmo de b, né? Menos o logaritmo de 1, que é zero. Se o b tender para infinito, o que que vai acontecer? Se o b tender para infinito, o logaritmo vai para infinito, né? Então, isso aqui também é mais infinito. Tá? E aí, né? Nesse caso também, a integral diverge. Certo? Por outro lado, né? Por outro lado, no próximo exemplo, eu quero que você note uma coisa, gente. Presta atenção. Essa integral se parece com aquela série, tá? Eu quero chamar a atenção disso aqui. Não parece? Então, só para completar, você... Deixa eu ver o que está acontecendo aqui.
Então, no próximo exemplo, né, eu quero que você pense nesse cara aqui, integral de 1 até mais infinito, de 1 sobre x2 dx, tá? E aí, eu quero que você pense nessa série.